Olá, eu sou Marcos Valério XR e hoje, no dia 21 de janeiro de 2021, eu estou começando a gravação do vídeo 200 desse canal, que também tem a pretensão de ser uma espécie de comemoração aos meus 500 inscritos. Uma humilde marca, mas bastante significativa para mim. Uma marca que eu já atingi há alguns meses atrás, mas como o crescimento é inconstante, costuma ter variações, né? Às vezes eu ganho alguns inscritos num dia, depois perco outros, isso é normal. Uma vez, em um prazo de poucos dias, já perdi mais de 10 inscritos. Então não faria sentido eu virar os 500 e já comemorar para, de repente, no dia seguinte perder alguns e baixar. Eu pensei, então, em só comemorar depois que passasse pelo menos de uns 5% a mais, o que daria 525. Nesse momento que eu estou gravando, estou com 541, já tive um a mais, mas o fato é que acho que agora eu acredito que esses 500 inscritos estão consolidados. Eu dificilmente vou ter menos do que isso daqui para frente, observando o crescimento lento do canal. Não que eu ache que o canal tenha que ter muitos inscritos, afinal sempre foi. Eu sempre busquei um público mais seleto, um nicho mesmo, que não está nem para um lado nem para o outro. Afinal, eu sempre tento me esquivar da dicotomia esquerda-direita. Eu sempre fiquei um meio termo entre a religiosidade e o materialismo. Eu sempre busquei um tipo de pensamento autônomo e independente, e o meu público, evidentemente, também vai estar sintonizado com esse tipo de independência. Isso necessariamente é um grupo bem mais restrito e bem mais elitizado. Até mesmo porque canais com muitos inscritos, a tendência é haver uma perda de qualidade generalizada. Não precisa nem ir muito longe. Se você for pegar os 10 maiores canais brasileiros no YouTube, não é coisas assim das quais a gente se orgulha muito, né? O maior de todos, que por sinal é um dos maiores do mundo, é um canal de funk. Tem aqueles canais de você sabe quem e uns outros aí que também não merecem ser citados. O melhorzinho do top 10 é o Você Sabia. Mas o fato é que, não, eu não espero ter uma quantidade muito grande de inscritos, mas eu espero pelo menos passar de 1000, né? Que é a quantidade, inclusive, a mínima necessária para você poder monetizar alguma coisa. Não que eu também tenha pretensão de ganhar dinheiro com o YouTube, não, nenhuma mesmo. Mas eu acho que é uma marca um pouco mais respeitável que eu espero um dia chegar, esses 1000 inscritos. Também é bom lembrar que esse negócio de quantidade de inscritos e não tem uma relação muito direta também com o número de views, com o seu alcance, o número de curtidas. Por exemplo, nesse momento, essa é a quantidade de visualizações total que o meu canal tem com essa quantidade de inscritos. Mas eu conheço canais, até de conhecidos mesmo, que tem mais de 1000 inscritos e tem muito menos visualizações do que eu. E ao mesmo tempo eu conheço um outro canal com muito menos inscritos e mais visualizações. E esse eu posso citar porque ele também é meu. Esse canal aqui, o MVXR, também é meu. E ele tem vídeos muito mais movimentados, como por exemplo esse aqui. É curioso, eu joguei esse vídeo aí, nunca fiz divulgação, nunca me importei e tá lá, com essa quantidade muito maior que qualquer um dos vídeos do meu canal do Marcos Valério XR. Esse vídeo aqui mesmo do MVXR, computação gráfica que eu fiz, ele tem 37.000 visualizações, muito mais do que o meu vídeo mais visualizado neste canal, que tem 5,7 mil. Bom, mas isso também não é uma coisa que me preocupe muito, são pegadas diferentes, são intenções diferentes, e é uma certa inconstância também. Observa que esse vídeo aqui é menos de um ano, olha a quantidade de views comparado com esse vídeo aqui mais recente. São coisas que eu faço de uma forma bem livre, bem solta, e não tenho uma pretensão muito diferente do que eu tenho neste canal aqui, que é de fato falar sobre filosofia, falar sobre ficção científica, política, ideologia, economia. Mais importante de tudo, falar sobre mentalidades. O meu principal foco de interesse sempre foi esse: como que as pessoas pensam, o que elas acreditam, no que elas creem e por que elas creem. Dito isso, eu pretendo fazer agora uma coisa diferente nesse canal, que aliás é algo que eu estou devendo, que eu nunca fiz, que é uma apresentação do canal, que talvez seja a apresentação geral que vai ficar em destaque. Mas para eu poder fazer essa apresentação desse canal, eu tenho que apresentar a mim mesmo, um pouco da minha história e dos meus sites. Então, vamos lá. Meu nome é Marcos Valério Xavier Reis. Eu nasci em Brasília, no Distrito Federal, em 1971, tenho quase 50 anos e sempre morei aqui em Brasília. Eu sou filho de um capixaba que morou no Rio de Janeiro e veio logo no começo da construção de Brasília.
Ele foi sargento músico do Corpo de Bombeiros e depois se tornou professor da Fundação Educacional, da rede pública do DF, só que na área de música. E a minha mãe veio do Maranhão e se tornou assistente burocrática no Senado Federal, concursada. E sim, a boa parte da minha infância foi nos trabalhos dos meus pais, né? O que significa que eu conheço, sim, o Congresso Nacional por dentro desde criança. Eu herdei do meu pai o fascínio por ficção científica e por filosofia, temas que sempre me interessaram, mas eu fui uma vítima da retirada de filosofia do currículo pela ditadura militar, em que eu terminei o segundo grau em 89. Então eu não tive essa formação e eu só fui realmente entender filosofia quando já tinha entrado na universidade, lá em 93, que comecei a tomar contato, em 94, 95. Então, é uma descoberta tardia, após uma longa peregrinação também por uma série de interesses religiosos. Eu fui criado como um católico não praticante, estudei em colégios católicos, mas talvez a maior expressão religiosa da minha vida foi o espiritismo kardecista, onde meus pais, esses sim, eles se interessaram mais e eu, de fato, me engajei no espiritismo por uns 10 anos da minha vida, a ponto de frequentar a Federação Espírita, trabalhar em campanhas, e posteriormente comecei a me interessar por religião de uma forma geral. Então eu procurei sobre budismo, sobre islamismo, pesquisei judaísmo, me envolvi com o movimento gnóstico cristão da Nova Ordem, pesquisei o Centro de Estudos Gnósticos, Rosa Cruz. Eu tive uma longa peregrinação por várias possibilidades religiosas, mas eu nunca fui verdadeiramente confessional. Talvez depois do Espiritismo, o que eu mais realmente cheguei a acreditar por um momento foi nesse movimento gnóstico, especialmente devido àquela questão da projeção de consciência, essa crença de que você é capaz de projetar uma parte de si num plano etéreo. Eu acreditei muito nisso numa determinada época e isso influenciou, inclusive, a minha produção de ficção científica e fantástica. Meu primeiro livro de ficção científica, que de fato foi uma tetralogia, que eu comecei a escrever em 98 e eu finalizei, mas eu nunca tive coragem de lançar, porque eu achei ele muito imaturo, mas ele lidava muito com essas questões. Então eu tenho esse histórico, essa peregrinação, e depois de um determinado tempo, com o surgimento da internet, que foi a grande revolução tecnológica que eu vi na minha vida, eu tive essa oportunidade de lançar os meus sites. Então, em dezembro de 2000, surgiu o xr.pro.br, o Marcos Valério XR, Filosofia e Ficção Científica. E esse site ele foi muito bem sucedido, ele teve muita repercussão, mas talvez a parte dele que mais tenha chamado a atenção foi aquela de criacionismo e evolucionismo, uma preocupação que eu já tinha há muito tempo. Aliás, assim que eu comecei a me engajar com a internet, pelo menos desde 97 eu comecei a me envolver com essa questão em fóruns de discussão. E já contei essa história em mais de uma ocasião, mas o fato é que essa parte foi tão movimentada que eu tive que separá-la e movê-la para um outro site que eu criei, que é o evo.bio.br, o Evolução Biológica, que eu coloquei no ar em 2004, separando o conteúdo que estava no xr.pro e passando para esse outro site. Então eu fiquei administrando 2 sites e durante muito tempo o Evo foi bem mais movimentado do que o XR. No XR eu continuei mantendo principalmente a minha produção de ficção científica e de filosofia, inclusive publicando minhas monografias e reflexões generalizadas. Mas eu só fui me interessar mais mesmo por essa parte de política e economia, mais ou menos a partir de 2005, 2006. Então começou a haver um outro direcionamento, e até chegar nessa situação que eu estou hoje, onde eu tenho uma série de interesses assim diversos, alguns foram minimizados, mas nunca totalmente abandonados. Alguns ficaram em pausa, depois foram retomados, e eu tento ressintetizar tudo na atualidade, porque eu acredito que o conhecimento ele é extremamente compartimentalizado e que deveria ser mais conectado. Eu não gosto muito da ideia de ser um especialista. Eu não sou um especialista. Eu gosto de me ver como um generalista, alguém que tem interesse em tudo. Entre saber tudo de um pouco, eu prefiro saber um pouco de tudo e fazer essa conexão completa para tentar compreender a realidade de uma forma mais abrangente. No entanto, este canal no YouTube só foi surgir em 24 de dezembro de 2013,
quando eu fiz o upload de vários de meus vídeos que eram palestras que eu dei na Universidade de Brasília. O vídeo número 1 deste canal se chama Filosofia da Ficção Científica. Eu publiquei meus vídeos sobre hipergamia, que são até hoje os mais bem-sucedidos, e uma série de outros vídeos também que eu fui colocando muito lentamente, palestras que eu dei em outros locais, uma palestra que eu dei lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, e eu fui, então, fazendo esse repositório de vídeos, assim, de forma bem despretensiosa, mais para eu jogar lá para algumas pessoas verem. Eu nem esperava ter muita repercussão, mas demorou muito para eu, de fato, engrenar com esse canal. Então, aquilo que eu posso dizer que é a primeira fase desse canal, teve só 3 momentos. Essa de 24 de dezembro de 2013, onde eu subi várias das palestras na UNB. Depois, só em outubro de 2014, onde eu subi uma outra palestra que eu dei no meio sindical. E, por fim, um terceiro momento, em abril de 2015, onde eu subi as palestras que eu dei no Rio de Janeiro. E encerrou. Mas então, depois de uma pausa de 8 meses, foi só em dezembro de 2015 que eu comecei a fazer esses vídeos no carro. Uma forma de aproveitar melhor esse tempo que, entre aspas, eu perco por não estar podendo ler, nem escrever, nem fazer qualquer outra coisa, porque estou ocupado dirigindo. Mas eu posso falar. Então, comecei a postar um conteúdo com mais regularidade. Foi só então, a partir desta data, que esse canal começou a ficar um pouquinho mais movimentado, pois eu passei a publicar, em média, um vídeo por mês. Depois, eu passei a me comprometer a publicar pelo menos um vídeo por semana, e atualmente já estou mais ou menos no ritmo de pelo menos 2 vídeos por semana. Mas foi só em agosto de 2016 que eu comecei a gravar esses vídeos aqui no meu ambiente de trabalho. Geralmente quando eu faço essa caminhada aqui por dentro da estação ecológica do Jardim Botânico. E então eu pude aumentar bastante a produção de vídeos associado a esses vídeos gravados no carro. E aí foi aumentando. Em 2017 veio o vídeo da palestra sobre a Coreia do Norte, feita na Universidade de Brasília, que foi muito bem sucedida, deu mais de 100 pessoas no auditório lotado. Em 2018 teve a palestra sobre a Síria. Em ambos os casos nós tivemos a parceria dessas embaixadas desses países. Tive também algumas participações na Câmara dos Deputados Federal ou na Câmara Legislativa de Brasília. Mas de qualquer modo, eu demorei realmente a me engajar mais nesse canal. Eu diria que eu só comecei a de fato levar o canal mais a sério mais ou menos em 2019. Onde eu passei a aumentar a produção e me informar mais sobre como que funcionava um canal no YouTube. Aí eu já fiquei sabendo, por exemplo, que nenhum canal no YouTube vai para frente se você não gravar vídeos praticamente todo dia, pelo menos no começo. Depois de você já conseguir um grande público, você pode até reduzir esse ritmo. Mas eu não conheço nenhum canal verdadeiramente bem sucedido que não grave vídeos todos os dias praticamente. E eu até hoje não tive condição de fazer isso, dado a uma série de fatores. Mas de qualquer modo eu estou indo aos poucos. Quando eu comecei a engajar mais nesse canal mesmo, ele tinha pouco mais de 300 inscritos. E eu fui me esforçando para aumentar essa produção e tentar fazer com que ele alcance mais pessoas. Um dos motivos é que eu tive que aceitar a dura realidade de que a internet foi largamente privatizada, né? Infelizmente, aquela web livre onde eu desenvolvi meus sites, aquilo que você não devia satisfação a ninguém, praticamente foi abandonado. A internet foi quase que totalmente tomada pelas plataformas proprietárias, em especial das redes sociais, como é o caso do Facebook, do Twitter ou do próprio YouTube. E a população em peso migrou para essas áreas, e o fato é que, infelizmente, a internet livre, aquela www, onde você podia gerenciar o seu próprio site, ficou meio que abandonado, e eu percebi isso muito claramente, simplesmente acompanhando as estatísticas de acesso dos meus sites. E o fato é que, infelizmente, a internet foi ficando cada vez mais parecido com televisão, né, nesse sentido de audiovisual. O que antes era uma imensa plataforma de textos, onde a principal atividade era de leitura, hoje é muito mais uma atividade de leituras curtas, superficiais, onde os textos mais ou menos assim longos são chamados de textões, por quem não está acostumado a ler, por gente que se acostumou a redigir uma mensagem do tamanho de um tweet e está mais adaptada a ver vídeos. Mas por outro lado isso também tem uma vantagem.
porque essa presença em vídeo tem uma espontaneidade maior e é uma autenticidade maior. É muito mais difícil eu criar uma identidade falsa em vídeo. Ao passo que na internet, durante muito tempo, no tempo do texto, né, eu lidei com muitos conteúdos de pessoas que eu nunca soube se sequer eram reais ou se era um grupo de pessoas redigindo a mesma coisa. Então sim, tem essa vantagem, e como eu sou extremamente avesso a esse negócio de anonimato, eu procuro olhar esse lado positivo da produção de vídeos. Dá uma sensação mais autêntica, passa um pouco mais, não só do seu pensamento, mas da sua personalidade, do seu eu em geral. Eu creio que isso tenha um apego maior também, um apelo para que as pessoas se identifiquem mais com você. Bom, mas eu nem devia ter entrado nesse assunto. O objetivo desse vídeo é mais fazer uma comemoração e um agradecimento e, portanto, muitíssimo obrigado a todos vocês que me acompanham. Aproveito também para avisar que daqui para frente eu devo fazer algumas mudanças. Eu pretendo falar mais sobre ficção científica, mais sobre séries. Já estou pensando em fazer vídeos sobre The Mandalorian, sobre Cobra Kai, ou a série The Wilds. Eu também estou tendo um trabalho, aliás, muito trabalho, para backupear os meus vídeos todos no meu site, para se um dia o YouTube resolver me derrubar, tá tudo guardadinho lá. E é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Temos mais de 500 inscritos. E eu estou terminando este vídeo na manhã de 24 de janeiro de 2021. E, mais uma vez, muito obrigado.